Saúdo a todos com a paz do Senhor. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu quero, antes de iniciar a ministração da palavra de Deus, quero mais uma vez louvar ao Senhor Jesus pela oportunidade de estar aqui nesta noite, com esta missão tão maravilhosa que é de pregar a sua santa e poderosa palavra. Quero agradecer ao pastor Davi pelo carinho, pela atenção de sempre. Muito obrigado, viu, pastor? Só Deus para lhe recompensar, juntamente com sua família. Agradecer ao nosso irmão, o maestro Alain, pelo convite. Muito obrigado, você me deu um presente. Que Deus continue lhe abençoando. Louvar a Deus por todos os componentes desta orquestra maravilhosa. Já louvei a Deus pela vida do pastor José de Brito, que Deus usou para iniciar esse projeto. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Parabéns pelos 55 anos de muito louvor, de muita adoração. Quero falar também da minha alegria de estar aqui acompanhado pela minha esposa, nossas filhas, e de rever todos os queridos irmãos e irmãs. É uma alegria muito grande. Meus amados irmãos, eu quero, mesmo assim sentados como vocês estão, quero convidá-los para abrir a Bíblia, a palavra de Deus, louvar a Deus pela vida do pastor Janderson, pastor Julito, pastor Hélio, presbítero Gustavo, os demais pastores e presbíteros que estão aqui. Que Deus continue abençoando. Louvar a Deus pelos pregadores e pregadoras desta igreja, deste campo. Deus seja louvado. Salmos de número 150. Salmos de número 150. Louvai ao Senhor. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som de trombeta. Louvai-o com o saltério e a harpa. Louvai-o com o adufe e a flauta. Louvai-o com instrumento de cordas e com flautas. Louvai-o com os símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Meus irmãos, desde que eu recebi o convite para cooperar com esta igreja nesta noite, que eu fiquei orando a Deus, pedindo ao Senhor uma palavra para nós meditarmos. E Deus colocou no meu coração para refletirmos um pouco nesta noite sobre o poder do louvor, sobre a importância do louvor. E eu separei alguns textos da Bíblia Sagrada que quero meditar convosco nesta noite. Nesse salmo, o salmista, ele convida, exorta todos a louvar ao Senhor. Ele fala sobre louvar no santuário. Ele fala sobre louvar pelos seus atos poderosos.
ele fala sobre louvar se utilizando de instrumentos musicais. E eu fui observar que louvor é expressão de gratidão, de admiração e reconhecimento da grandeza, bondade e majestade de Deus, manifesta através de cânticos, de ações e de testemunhos. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, a palavra de Deus, nós observamos que a Bíblia é um livro que fala de louvor, desde o seu início até o Apocalipse. E eu observo e aprendo através dos textos sagrados que o louvor, principalmente através do canto e da execução de instrumentos musicais, é uma das formas mais expressivas de adorar a Deus. Por isso que os salmos, que são cânticos, os salmistas sempre dedicaram em fazer a alusão em suas composições sobre a importância de louvar a Deus com verdade, com inteireza, e mostrando também o poder que tem o louvor quando é executado por uma pessoa com o coração inteiramente voltado para Deus, fazendo isso com entendimento, demonstrando admiração, gratidão, reconhecendo a sua grandeza, a sua bondade, a sua majestade. Sendo assim, eu separei alguns versículos que eu entendo que são importantes diante do que estou falando convosco, como, por exemplo, o verso ou o trecho 6º do Salmo 150, quando o salmista diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Mas também os Salmos de número 22, o terceiro trecho dos Salmos de número 22, o salmista diz que Deus habita no meio dos louvores. Então eu posso dizer, considerando as palavras desse salmista, que Deus está aqui nesse lugar, porque a sua igreja está desde o início prestando adoração a Ele através do louvor, e Deus habita no meio dos louvores. Os Salmos de número 104, na parte 33 dos Salmos de número 104, o salmista, em um momento de júbilo, ele faz uma declaração na sua canção, dizendo: cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto existir. No 34, o salmista então continua dizendo: o seu louvor, o louvor do Senhor, estará continuamente na minha boca. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Então eu fui observando os textos sagrados e concluí que o louvor, dentre tantas coisas que eu poderia falar nessa noite em relação ao louvor, observo que o louvor, ele é para o crente como uma arma poderosa para ajudar, para orientar, para mantê-lo firme
e para dar vitória no dia da provação. Existe um segredo por parte de quem conhece a Deus, porque até a Bíblia diz que quem está alegre canta. E geralmente quando nós encontramos, principalmente no período matutino, no primeiro encontro com uma pessoa no trabalho, na escola, ao levantar em casa alguém cantando, sussurrando uma canção, temos o hábito de dizer: está alegre, amanheceu cantando. Tem os que dizem: parece que viu um pássaro verde. Porque em muitos momentos nós associamos e entendemos que cântico seria sinônimo de alegria. E é. Mas existe um segredo de quem conhece a palavra de Deus e através do Espírito Santo de Deus que habita em nós, nos dando capacidade para sermos capazes de cantar na dor, para sermos capazes de adorar no sofrimento, para sermos capazes de executar uma canção mesmo com o coração dorido. E não somente na dor, no sofrimento, mas também nas expectativas de um triunfo, de uma vitória. E para isso eu quero sustentar o que vos acabo de dizer com a palavra de Deus. O primeiro texto que quero citar está no livro de Josué, no capítulo de número 6, quando os filhos de Israel estavam diante de Jericó. Vocês conhecem a Bíblia e sabem a potência e a segurança que dava ao povo daquela cidade os muros de Jericó. Diante do povo que se aproximava, o povo de Israel que se aproximava da cidade, foi ordenado pelas autoridades que os seus portões fossem fechados. E foi dito: ninguém entra, ninguém sai. A cidade era o alvo de Israel, porque a cidade Deus tinha dado a Israel. Deus tinha prometido ao povo de Israel. O povo agora estava diante da promessa, mas entre o povo e a promessa havia um muro de separação grande, alto, largo, imponente, dizendo: aqui vocês não entram. Para o lado de cá vocês não poderão passar. Então Deus falou a Josué, e Deus ordenou que Josué escalasse dentre os sacerdotes 7 sacerdotes, que eles tomassem bozinas, instrumento musical feito de chifre de carneiro, e que com o povo eles dessem volta a cidade por 6 dias seguidos, e que no 7º dia, 7 vezes no mesmo dia, e que os sacerdotes deveriam tocar, o termo na minha Bíblia é tocar, os chifres,
e que quando fosse executada a música, todo o povo então deveria gritar em voz alta. E disse Deus: e eu derrubarei os muros, e eu darei vitória a Israel. Foi quando os sacerdotes tocaram, porque os armados iam na frente, após eles, os 7 sacerdotes com instrumento musical, e depois deles, a arca do concerto, que era o símbolo da justiça e da presença de Deus para o povo de Israel, e só depois da arca que ia o povão. E eles começaram a soprar os instrumentos, e fez-se um zunido em Jericó. E o povo começou a gritar e certamente a celebrar o nome do Senhor. E de repente, o muro foi implodido. Aquilo que era impossível se tornou possível. A barreira que impedia a vitória caiu por terra. O povo alcançou a cidade enquanto louvava e celebrava o nome do Senhor. E o nome de Deus, o Todo-Poderoso, foi glorificado. Mas eu quero, na medida possível, andar ligeiro, citando um outro exemplo para vocês nesta noite. Agora eu vou lá para 1 Samuel capítulo 16. No capítulo de 1 Samuel capítulo 16, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Deus não era mais com ele. E diz que a partir do momento que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito maligno que Deus permitiu, começou a assombrar, esse é o termo em algumas traduções, Saul, a atormentar Saul. Enquanto Saul estava vivendo isso, a partir do versículo 16, esse tormento por causa desta opressão maligna, a Bíblia diz que foi dito ao rei que buscassem um homem que soubessem tocar harpa. E dizia o arauto: busquem um homem que saiba tocar harpa. E há de ser que quando o espírito maligno vier para te amedrontar, o tocador vai executar uma canção. Ele vai tocar uma música. E o espírito maligno se retirará e você terá paz. Quem pode celebrar o nome de Jesus por isso? Não é qualquer música, mas é aquela que é entoada celebrando o nome do Senhor. Então foi dito que na casa de Jessé, o belemita, diz, tem um jovem chamado Davi. Ele é valente, ele é corajoso, ele é instrumentista, ele toca bem, e ele sabe tocar harpa. E foi dito, e vocês podem observar no texto sagrado, que Davi foi levado à presença de Saul, e diz a Bíblia que toda vez que o espírito maligno atormentava o rei Saul, Davi então pegava a sua harpa. Não tinha gritos, não tinha muito movimento,
não precisava criar um cenário, ele simplesmente tomava o seu instrumento musical e começava a tocar. E na proporção que a sua mão direita, diz o texto, mão direita, tocava nas cordas, tirando uma canção, cada nota que entrava nos ouvidos de Saul lhe trazia paz, lhe trazia alívio, lhe trazia sossego, e o espírito maligno se retirava dele, e ele ficava em paz. Então eu estou entendendo através desta palavra que Satanás não resiste o verdadeiro louvor de um crente dirigido a Deus. Quando alguém canta, quando alguém toca, quando alguém executa um louvor, uma canção ao Senhor com alma, com gratidão, com admiração, com reconhecimento da grandeza, da bondade, da majestade, todos os espíritos escondidos, alojados, eles se sentem ameaçados. Aqueles que geram enfermidade saem, o enfermo fica curado. Aquele que vive debaixo de uma opressão, o vício, por causa desta opressão, por causa da sua saída, o possesso fica liberto. Eu quero dizer nessa noite, eu estou dizendo isso não de forma planejada, mas debaixo da autoridade do Espírito de Deus, que está falando na minha boca nesta noite para esta igreja. Quando você cantar, celebrar a Deus lá na tua casa, haverá um movimento inesperado. Aquele espírito alojado por parte de alguém da tua família que ainda não serve a Deus, ele não vai se garantir, ele vai sair e você vai sentir diferença. Quem crê recebe, quem crê toma posse. Quando você começar a sussurrar uma canção com verdade, com sinceridade lá no seu trabalho, aquele espírito maligno que está alojado lá, ele vai tomar uma decisão de ir embora. Porque onde tem louvor, Satanás não permanece. Onde tem louvor, os demônios não permanecem. Você crê e pode adorar por isso. Onde tem louvor, eles vão embora. Se eu fosse você, eu levantaria uma das minhas mãos e diria nessa noite: sai da frente, Satanás, porque eu vou louvar o meu Deus, eu vou celebrar o nome do meu Deus, mesmo nos lugares proibidos, levemente, num tom mais baixo, sussurrarei uma canção e ele não resistirá. Vai embora, vai sair, vai embora, vai sair. Você vai cantar e a enfermidade vai sair. Você vai cantar e o oprimido ficará liberto. Você vai colocar uma canção e o vizinho será liberto. É só para quem crê, é só para quem crê na profecia bíblica. Eu preciso ir além. Vamos falar quando os moabitas, os amonitas, junto com os edonitas, vieram contra Judá, Jerusalém,
no período do rei Josafá. Josafá reúne o povo na congregação para orar, e o texto diz assim: para pedir socorro ao Senhor. Eu estou no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20. No versículo de número 12, Josafá, depois, já concluindo um período de oração, ele conclui a oração dizendo assim: Senhor, se referindo ao inimigo, ele diz: Senhor, nós não temos força, preste atenção nos termos, não temos forças contra o nosso inimigo. Nós não sabemos o que fazer nesta situação, mas os nossos olhos estão voltados para ti. O inimigo armado, ferozmente contrário ao povo, para tomar as terras deste povo. Aí a Bíblia diz que quando Josafá encerrou essa oração, a Bíblia diz assim: e veio na congregação o Espírito do Senhor, e tomou a Jaaziel, e Deus disse para Josafá e para todo o povo: não temais, nem vos assusteis, por causa do vosso inimigo, porque a peleja não é vossa, a peleja é de Deus. Eu estou falando de forma, estou tentando ser o mais breve possível. Veja bem, pastor Davi, que tinha uma expectativa, por causa de uma ameaça, o temor tomou conta de todos. Josafá estava jejuando, Josafá estava orando, junto com todo o povo estava clamando, e quando ele termina essa oração, Deus garantiu vitória. Mas agora aqui vem onde eu quero chegar. É que a Bíblia diz que depois que Deus falou com Josafá e todo o povo, versículo de número 18 diz que Josafá e todo o povo se prostraram para adorar a Deus. O Flávio Joséfo diz que eles faziam isso com o rosto no chão. O versículo 19 diz que enquanto isto, depois que Deus falou, versículo 19, os levitas começaram a louvar a Deus com voz alta. Vou melhorar a informação. Tinha medo, tinha incerteza, mas o povo estava orando. Mas depois que Deus falou, acabou o medo, acabou a incerteza. E o que é que o povo poderia fazer? Porque Deus não deixou o povo ir para casa. Está no texto, depois vocês podem conferir. Deus diz: ficai aqui, para vocês verem o livramento que o Senhor vosso Deus vos dará. É para ficar aqui. Bom, tem um inimigo, mas Deus já disse que vai dar vitória, mas disse que é para ficar aqui. Então, enquanto Deus não completa a vitória, o que é que a gente faz? Vamos cantar ao Senhor. Entenderam mesmo de verdade? Dá para entender que era um período noturno. Então eles passam possivelmente toda a madrugada, versículo 19, com louvor a Deus com voz alta. Mas tem um segredo aqui.
Porque quando Deus disse que daria vitória, até então Deus ainda não tinha feito nada com o inimigo. O inimigo continuava vindo. A ameaça continuava de pé. O inimigo ainda estava dizendo: iremos, entraremos na terra, tomaremos a terra, vamos fazer com que esse povo sejam oprimidos. A ameaça, vou repetir, ainda estava de pé, e o povo cantando com voz alta ao Senhor. Pastor Julito entendeu. A ameaça ainda estava de pé, e o povo que estava fazendo? Cantando com voz alta ao Senhor. E por que o povo cantava se a ameaça ainda estava de pé? Porque Deus já falou: a guerra é minha, a vitória é de vocês, a peleja é minha, a vitória é de vocês. Dá para celebrar a Deus por isso? A guerra é minha, a vitória é de vocês. Então eu vou cantar. Se Deus está na minha causa, eu vou cantar. Se Deus diz que vai me dar vitória, eu vou enxugar as lágrimas, não tenho mais motivos para chorar, agora eu vou cantar, porque Deus já falou comigo que vai dar vitória. Agora eu não preciso mais tomar remédio para dormir, porque a preocupação está anulada, porque Deus já falou que vai me dar vitória, então eu vou cantar. O cântico é um testemunho. O cântico é um testemunho de que eu creio na palavra que Deus falou. Está dando para entender essa palavra? Deus diz que vai curar, mas ainda dói. Deus diz que vai salvar, mas ainda chega tarde embriagado. Deus diz que vai resolver, mas todo dia você consulta no site e o problema ainda está lá. Mas se Deus falou, volte a comer, volte a dormir, volte a cultuar, volte a celebrar, volte a cantar, porque se Deus falou, você tem motivo de cantar com voz alta, porque Deus já está nesta peleja, a mão dele já está sobre esta causa. Celebre com cântico, celebre com alegria, não deixe de adorá-lo em espírito, em verdade, não perca de forma nenhuma a qualidade de culto, porque daqui a pouco a notícia nova vai chegar e você vai ver que ele fala e é fiel para cumprir a sua palavra. Está dando para entender, igreja? Tá? Olha o que diz o verso 21. O dia seguinte, todos os cantores saíram adiante dos armados. É interessante porque quem estava com espada, capacete, armadura, lança, ficaram no meio. Mas quem tinha música, cântico, celebração, instrumento musical, um hino nos lábios, estavam à frente, cantando, louvando, adorando ao Senhor. Eles estão indo encontrar o inimigo. Mas quem estava no pelotão da frente era os músicos, os cantores, os musicistas. E diz que eles começaram, aleluia, a executar uma canção. É uma breve canção, uma breve frase, mas com um significado muito poderoso. Eles de forma repetida celebravam, e essa celebração era com um ar de quem está na guerra. Diziam: louvado seja o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre.
E repetiam de novo: louvado seja o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. Toda a igreja comigo: louvado seja o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. Mais uma vez: Cantores que estão aqui nesta noite, instrumentistas que estão aqui nesta noite, compositores que estão aqui nesta noite, igreja amada, quando você louva, e que você o faz com entendimento, talvez, não sei se todos saibam, o poder que tem o louvor dos teus lábios. Às vezes eu olho, preciso falar disso aqui nesta noite, de pessoas que eu vejo cantar nos cultos, despretensiosamente, cantam distraídos, olhando para o lado, porque a música e a letra já está gravada na sua memória, sem vida, sem verdade, sem entendimento, sem colocar admiração a Deus, gratidão a Deus, reconhecimento da grandeza de Deus. Mas pode cantar desafinado, não que isso seja bonito, mas se for só o que a gente tem, se for feito com inteireza, o tocador pode ser aquele de uma nota só, tom, 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 mas se for com verdade, a presença de Deus nessa música faz uma diferença, que Satanás fala: olha, não é bonito aos ouvidos, mas o poder que tem me mexe, que a enfermidade fala: não é agradável aos ouvidos, mas o poder que tem me sacode, e ele não resiste o poder da verdadeira adoração. Quem pode adorar, quem pode adorar, quem pode celebrar? Quando você canta, e eu quero falar aos cantores, aos pregadores, aos poetas, aos compositores que estão aqui nessa noite, se você tiver coragem, levante a sua mão e receba a ministração da palavra profética nesta noite. Enquanto você canta, Satanás se estremece. Enquanto você toca, a enfermidade amolece. Enquanto você adora, os demônios alojados batem em retirada. Cante que o céu te usa, canta que Deus te usa, canta que o nome dele vai ser louvado. Adore com entendimento que a cura se concretiza. Toque com alegria que o céu se alegra e Deus manifestará a sua presença. Quem recebe isso, dizendo: eu cantarei, ereme caxaramini cantelaia, oremide cantalamagazo, obride queixaramide caçuini me cantalaias, oerimi aramas. Olha aqui para mim, olha o que diz o texto, no verso 22, ao tempo que começaram a louvar, que começaram, não foi antes, mas ao tempo que começaram a louvar, primeiro, o Senhor pôs emboscada contra o inimigo, segundo, o inimigo foi desbaratado, ao tempo que começaram a louvar.
Terceiro, verso 26, Deus transformou o vale de sofrimento, o vale de medo, no vale de louvor, no vale de bênção, porque Deus transformou o nome do vale Beraca, e Beraca é louvor, e Beraca é bênção. No lugar que haveria morte, houve vida. No lugar que era medo, agora houve alegria, porque o louvor a Deus derrotou o inimigo. Eu vou falar algo que Deus colocou na minha alma agora. Era macharami de calamas. Urini canta lá macherianda laia. O ini canta lá mas, sobre ini me cala mas, seremi de calama. Diz o Senhor, por esta causa, não gaste mais argumentos. Feche a boca. Não peça mais, não cobra mais, não peça explicação mais. Disse Deus, agora levante um altar de louvor. Levante de manhã e louve. Só depois comece as suas atividades. Levante de manhã e louve. Só depois que vai para o trabalho. Levante de manhã e louve. Só depois que vai para o sítio. Deus está falando com alguém aqui nesta noite, que quando você começar a louvar, Deus vai desembaratar o inimigo, e ele será derrotado dentro de tua casa, porque tua casa não é lugar de sofrimento, tua casa é lugar de bênçãos, é lugar de louvor. E quando você louvar, Deus vai entrar com providência. Quem está recebendo essa palavra nesta noite? Deus falou isso comigo aqui agora. O Espírito de Deus que habita no meio dos louvores está aqui, recebendo o louvor desta igreja. Só está faltando você. Eu vejo como uma nuvem aqui, assim, sobre esta igreja. Ei, cala. É como uma névoa. Os meus olhos me revelam nesta noite. Eu preciso acelerar. Mas eu quero falar, antes de entrar no trecho final, eu não poderia deixar de citar Paulo e Silas. Foram levados para uma cela interna, foram presos em troncos. Seus corpos estavam feridos, magoados, cortados pelas varadas romanas. E a Bíblia diz em Atos, capítulo de número 16, que perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam hinos a Deus, enquanto os outros presos os escutavam. Eu vou repetir. Aquele dia foi um dia de amargura. Foram açoitados em praça pública.
sentindo dores na carne, pelas feridas das varadas romanas. Mas a prisão, as varas, a vergonha, o tronco, não tirou deles a alegria de louvar a Deus. Eu falei no começo desta palavra que louvor é expressão de gratidão. Como é que agradece agora? Eu falei no começo dessa palavra que louvor é admiração e reconhecimento da grandeza, reconhecimento da bondade. Mas eles estavam feridos, presos, magoados. Mas quem foi que disse que a alegria do crente depende das circunstâncias externas? A alegria do crente vem do interior. Vem do interior. Sai de dentro para fora, independe das circunstâncias externas. O diagnóstico foi negativo, mas ele consegue louvar. Só crente consegue fazer isso. Me prova que outra pessoa consiga fazer isso. O luto entrou na casa e ele consegue louvar. A perseguição está velada e ele louva. Isso faz toda a diferença. Inclusive no mundo espiritual isso tem muito peso. Porque Satanás não é nem onisciente, nem onipresente, nem onipotente. Então ele não consegue entender que depois de uma noite mergulhados em lágrimas, você consegue levantar cantando. Depois dessa noite de sofrimento, de amargura, ele diz, na sua expectativa por não ser onisciente, ele diz assim, amanhã ele se rende. Amanhã ela entrega os pontos. Não vai aguentar, vai desistir da saúde, vai desistir da família, vai desistir do ministério, vai entregar o cargo, vai pedir divórcio, vai se render ao sofrimento. Aí você levanta dizendo, ainda que para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei, porque comigo estará. Sofrer com... Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem... Cadê a igreja? Logo as lágrimas meus olhos veem, como um sinal. Declare mais uma vez. Mas não é cantar por cantar não, é profético. É declaração de guerra contra as trevas, contra a enfermidade. Ainda que pra te ser... Dá para melhorar, não dá não? Perdoa-me,
porque às vezes não consigo nem falar, logo as lágrimas. Essa parte tem que ficar marcada, bem alto, bem alto. Como e de repente, eles estavam louvando e de repente, eles estavam agradecendo e de repente, sobreveio um tão grande terremoto. E o terremoto aqui é o sinal da resposta de Deus. Porque Deus tem múltiplas formas de responder à oração dos seus santos e de repente veio um terremoto. E 3 milagres aconteceram. Primeiro, os alicerces do cárcere se moveram. Segundo, todas as portas foram abertas. Terceiro, foram soltas as cadeias de todos. Dava para ser melhor esse glória a Jesus nessa noite. Então, para concluir nesta noite, deixa eu lhe dizer, não deixa o inimigo tirar de você a capacidade de louvar. Mais alto, não deixe o inimigo tirar de você a capacidade de louvar. Satanás sabe o poder que tem o louvor a Deus. Por isso ele vai fazer de tudo para tirar a sua capacidade de louvar. Ezequiel capítulo 28, versículo 12. Dá para entender que ele era um querubim. Existem muitos entendimentos se ele era ou não envolvido com a música no céu. O certo é que nesse capítulo e nesse versículo, o seu nome é associado a instrumentos musicais, tambores e pífaros. É por isso que Davi, em 2 Samuel capítulo 12, quando Deus disse que o seu filho morreria, do versículo 18 ao versículo 20, Davi inicia um processo de oração e de jejum, para Deus não deixar o seu filho morrer. Não comeu, não bebeu, se vestiu de saco. Mas depois o menino morreu. E o versículo 20 diz que quando ele foi finalmente informado que nada mais podia ser feito, porque apesar do esforço, apesar da oração, apesar do jejum, o seu filho morreu. E a Bíblia diz que ele se levantou, se lavou, se ungiu, mudou de vestes e entrou na casa do Senhor para adorar. Enterra o defunto. Está na hora de você tirar as vestes do luto. Porque o louvor precisará estar continuamente na tua boca. Porque nós não adoramos só pelo que Ele dá, principalmente pelo que Ele é, de eternidade a eternidade. É por isso que no Salmos de número 137, é um dos textos mais lindos em relação ao que eu estou pregando nesta noite, é o Salmos de número 137, apesar de ser um lamento, de ser um choro,
porque os filhos de Israel estavam no exílio. E o salmista do Salmo 137, possivelmente uma pessoa só compõe esse salmo, mas ele fala em nome do coletivo. Ele diz que Israel, à beira dos rios de Babilônia, empenduraram suas harpas no salgueiro. Ele diz assim: junto aos rios de Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção. E os que nos destruíram, que alegrássemos, dizendo: cante-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Tem um drama aqui. Eles falam de choro, eles falam da saudade de Sião. Eles falam no tom de zombaria que os seus opressores pediam para que eles cantassem uma canção, e eles diziam: como vamos cantar se nós estamos tristes? Como vamos cantar se nós estamos longe de Sião? Aí, pegando um gancho nas palavras de Ezequiel no capítulo 37, do livro que leva o seu nome, ele, através desta profecia, Deus mostra a Ezequiel o retrato de Israel no exílio. Eles diziam: somos como ossos sequíssimos, estamos cortados e não há mais para nós nenhuma esperança. Por isso não temos alegria de cantar. A distância de Sião, o sofrimento daquela terra, tirou deles a alegria de cantar. Os instrumentos musicais outrora executados nas festas especiais em Israel, em Jerusalém, agora estavam pendurados nos salgueiros, sem uso. Eles não estavam usando para celebrar o nome do Senhor, tomados pela angústia e pela tristeza. Mas o mesmo Ezequiel também diz que quando ele estava na terra do exílio, junto ao rio Quebar, o Senhor abriu-lhe os céus e ele viu visões de Deus. Todo o povo estava dizendo: nós não temos motivo para cantar, não temos motivo para executar a nossa canção mais, estamos tomados pela angústia e pela tristeza. Mas nas profecias de Ezequiel ele está dizendo: mesmo na angústia e na tristeza, Deus estava revelando a mim a sua glória e a sua presença. É por isso que no Salmos de número 126, o salmista alegremente compõe: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de risos e a nossa língua de cânticos. E então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. E eles então tomavam a palavra e continuavam dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres.
Então, tomando esse gancho, eu concluo. Olhe para mim para você entender a figura que eu vou usar nesta noite. Porque a Bíblia diz, em Êxodo, no capítulo de número 15, nos versos de número 20 e 21, que quando Israel atravessou o Mar Vermelho, Miriam, Êxodo 15, Miriam tomou tamboril e começou a executá-lo, e enquanto ela o executava, todas as mulheres que também tinham tamboril saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, pois triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo com seus cavaleiros. Eu fiquei observando isso aqui. É um entendimento pessoal, ok? É um entendimento pessoal. O entendimento que eu tenho é que esse instrumento estava guardado. No Egito, oprimido por Faraó, pelos egípcios, trabalhando de manhã, de tarde, todo dia, o mês inteiro, todo o tempo. Sem tempo para executar uma canção e celebrar e usar o instrumento em adoração a Deus. Talvez, permita a imagem que eu vou usar, o tamboril lá empendurado. Aqueles que não conheciam os instrumentos, aquele instrumento, principalmente os mais jovens, dizendo: que instrumento é esse? Este é um dos instrumentos que nós usamos para celebrar e adorar a Deus em cânticos. Enquanto estamos aqui, não estamos conseguindo usá-lo, executá-lo. Então por que não desfaz? Então por que não joga fora? É porque há em nós uma esperança. Amém. Não vou dar para ninguém. Não vou vender para ninguém. Não vou jamais jogar fora. Porque o meu instrumento de música ainda será muito útil para mim. Eu estou profeticamente ministrando nessa noite. Não despreze, não desista, não entregue os pontos, porque Deus vai visitar o teu Egito. Deus vai abrir o mar vermelho que você precisa. E você vai chegar do outro lado com expectativa de uma terra nova. Tem alguém recebendo? Você vai chegar do outro lado com a expectativa de um tempo novo. E quando esse tempo chegar, e ele vai chegar. E quando esse tempo chegar, e ele vai chegar, assim diz o Senhor dos Exércitos, você vai sacar, e você vai tocar, e você vai salmodiar, e você vai celebrar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E você vai celebrar. Fique de pé, por favor. Fique de pé, por favor. Você entendeu essa palavra? Pegue na mão desta pessoa agora, se você puder, se não for constranger você. Olha aqui para mim.
O salmo que nós lemos começa com a frase: louvai ao Senhor. E ali, louvai no hebraico é aleluia. Louvai ali no hebraico é Então, se você puder, com seus olhos fechados, porque é você e Deus agora, você vai pensar na sua vitória, nas suas guerras, cantando aleluia, 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 aleluia. Está na guerra? Aleluia. Mais uma vez. Aleluia. Aleluia. Deus visita a tua necessidade agora. Aleluia. Você crê que quando você canta, Jesus lhe cura? Deus está indo lá na tua casa agora. Bote mais vida. Acrescenta mais vida aí. Aleluia. Deus está visitando a tua saúde agora. Você está na guerra. Demônios estão sendo desalojados agora. Barreiras estão sendo quebradas. Processos estão sendo desvendados. Enquanto você canta, o céu está entrando em peleja ao seu favor. Eu não vou fazer nada, vou deixar você dar glória. Se você louvou com entendimento, agora é a hora de dar glória. É hora de você glorificar na certeza de que Deus está visitando tua causa. É agora que você vai quebrar o silêncio na certeza que Deus está visitando a tua saúde, de que Deus está visitando o teu filho, Deus está visitando os teus negócios. Celebre ao Senhor nesta noite com louvores, com adoração. Aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, glória. Cadê a voz da igreja que glorifica? Aleluia. Há alguém para Jesus nessa noite?